Olá, pessoal. Nós iniciaremos agora os estudos sobre geomorfologia. Bom, para localizarmos conceitualmente, geomorfologia, claro. Geo significa terra, morfo, forma, logia, estudo. Então, traduzindo, a geomorfologia ela é entendida como o estudo ou os estudos das formas da superfície terrestre. Então, geomorfologia, o estudo das formas da superfície terrestre. E o conjunto das formas da superfície terrestre, o conjunto, ele é entendido como relevo. Então, traduzindo, a geomorfologia é o estudo das formas da superfície terrestre ou o estudo do relevo terrestre. Para a gente estudar o relevo terrestre, nós dividimos o processo do estudo do relevo terrestre em dois grandes intervalos ou dois grandes grupos. O primeiro deles, o grupo dos chamados agentes endógenos, ou também conhecido como formadores do relevo. Então, os agentes endógenos, ou também conhecidos como formadores desse relevo ou dessas formas da superfície terrestre. Esses agentes endógenos ou formadores são conhecidos como o tectonismo, os movimentos das placas tectônicas produzindo inúmeras formas de relevo, e o vulcanismo, o extravasamento magmático, produzindo outra enormidade de formas de relevo. O segundo grupo de relevos estudados são as formas de relevo produzidas por agentes exógenos, ou também conhecido como modeladores do relevo. Esses agentes exógenos ou modeladores do relevo, eles são, assim como os formadores divididos em dois, também divididos em dois, conhecidos como os processos de intemperismo e erosão. Então, quando falamos em formas de relevo, falamos em formas de relevo divididas de acordo com esses dois processos predominantes. Ou são os agentes endógenos, ou formadores do relevo, tectonismo e vulcanismo, que produzem algumas formas de relevo, ou os agentes exógenos, ou modeladores, que são responsáveis no processo de intemperismo e erosão por produzirem outras formas de relevo. Então, toda vez que tratamos de relevo terrestre, temos que pensar nesses dois processos, os processos de formação e os processos de modelagem, o tectonismo e o vulcanismo, e o intemperismo e a erosão, responsáveis, esses quatro processos, pelas formas da superfície terrestre ou relevo. O nosso grande foco aqui e objetivo é em estudar o relevo brasileiro. As nossas aulas sobre geomorfologia, elas focarão sempre no relevo brasileiro. No caso do nosso relevo, nós já tivemos agentes endógenos ou formadores atuando no território brasileiro, como tectonismo e vulcanismo, já estudamos isso inclusive. E também agentes exógenos ou modeladores em temperismo ou erosão também atuando no território brasileiro. No entanto, podemos afirmar que, no atual contexto da história da Terra, do nosso tempo geológico, os agentes exógenos ou modeladores de relevo são os que predominam no nosso território. Por isso que toda vez que falarmos de classificação do relevo brasileiro, o destaque fundamental é para os famosos agentes exógenos. E pensando nisso, a gente divide a classificação desse relevo brasileiro segundo esses processos que atuam sobre eles em três grandes intervalos ou três grandes geógrafos que classificaram esse nosso relevo. Bom, a primeira grande classificação do relevo brasileiro acontece na década de 1940 com um geógrafo famosíssimo chamado de Haroldo de Azevedo. O Haroldo de Azevedo, um dos maiores geógrafos da história do Brasil, ele foi o primeiro a classificar o relevo brasileiro. Segundo ele, a classificação do nosso relevo era fundamentada na altimetria.
do relevo ou apenas na variação de altitude. Então, toda vez que a gente falar em altimetria, e ao longo desses blocos de aula de geomorfologia, trataremos muito dessa expressão, estamos traduzindo isso daqui como altimetria ou altitude. Segundo Haroldo de Azevedo, o Brasil possui apenas duas grandes unidades de relevo, classificadas por ele em dois grandes blocos de altimetria. Ou nós tínhamos o Planalto no território brasileiro, formas de relevo com altitude superior a 200 metros, ou tínhamos a planície, ou as planícies brasileiras, formas de relevo inferiores a 200 metros de altitude. Segundo Haroldo de Azevedo, pensando apenas nessas duas essas duas grandes formas de relevo, os planaltos eles representavam 59% do Brasil. Esses 59% do território brasileiro compreendido por planaltos eram divididos em 4 grandes planaltos brasileiros, ou 4 grandes unidades de planalto no Brasil. 4 unidades de planalto, 4 elementos, unidades de relevo chamados de planalto. As planícies, já que só tinham as duas, os outros 41% do relevo brasileiro, compreendendo 3 grandes planícies brasileiras, por exemplo, planície amazônica, planície litorânea. Nos planaltos a gente tinha o Planalto Central, o Planalto do Sudeste e assim por diante. Essas macroformas de relevo, 4 planaltos e 3 planícies, eram discriminadas, classificadas de acordo com a altimetria. Tudo aquilo inferior a 200 metros planalto, tudo aquilo superior a 200 metros altimetricamente. Menos de 200 metros planície, acima de 200 metros planalto. Beleza? O desenvolvimento do conhecimento geográfico ele vai evoluindo junto com o desenvolvimento tecnológico e quando chega na década de 50 e 60, um outro geógrafo, talvez um dos maiores geógrafos da história do Brasil, chamado de Aziz Absaber, nascido em São Paulo, apesar do nome brasileiro de nascimento, o Aziz Absaber, um geógrafo genial, dos mais importantes da história da geografia e da ciência brasileira de modo geral, ele também classifica o relevo brasileiro. Só que ele classifica de acordo com 2 critérios. O primeiro critério é a classificação de acordo com a altimetria. Então ele se utiliza do mesmo critério do Haroldo de Azevedo, que é a altimetria. Só que ele acrescenta um critério que ele traz para a gente a ideia dos processos de formação, tectonismo, vulcanismo, intemperismo e erosão, falando, além da altimetria, dos processos relacionados a esse relevo, no caso do Absaber, nos processos de modelagem. Então, o Absaber ele concentra seus estudos sobre geomorfologia brasileira na altimetria, abraçando aqui o critério do Haroldo de Azevedo, porém ele vai falar também dos processos de modelagem, intemperismo e erosão, coisa que o Haroldo de Azevedo não falava. Toda vez que a gente acrescenta um processo ou um critério de classificação, essa classificação ela tende a ficar cada vez mais precisa. Então ela tende a subdividir um pouco melhor o relevo brasileiro. O Absaber ele também vai classificar em 2 grandes formas ou 2 macroformas do relevo. Ele mantém a classificação nos planaltos e nas planícies. Ele mantém exatamente a mesma classificação do Haroldo de Azevedo quanto a essas macroformas, porém, o Absaber diz o seguinte, que os planaltos são áreas altimetricamente elevadas, uma altitude elevada, nas quais predomina o processo erosivo. Então ele trata do processo de erosão para determinar o planalto. A erosão, via de regra, ela acontece em unidades altimetricamente elevadas, enquanto as planícies elas vão receber o material erodido ou desgastado dos planaltos. Então as planícies são áreas nas quais predomina o processo de deposição, ou também conhecido como sedimentação. Sendo assim, com esse novo critério adotado pelo Absaber, os planaltos eles vão representar 75% do território brasileiro, enquanto as planícies vão representar aproximadamente 25% do território brasileiro, classificando assim o Brasil em
8 unidades de planaltos, ele subdivide um pouco melhor os planaltos, identifica o que antes o Haroldo de Azevedo chamava de planície, ele vai identificar agora como planaltos pelo processo erosivo independente dessa altitude, e as planícies elas são mantidas nas 3 grandes unidades. Então a gente tem uma subdivisão e uma análise um pouco mais detalhada do território brasileiro em função do acréscimo de um critério na divisão. Aí na década de 80, década de 90, na transição entre 1989 e 1990, um terceiro geógrafo, também fundamental nos estudos de geomorfologia, inclusive esse terceiro, é o geógrafo e o critério de classificação do relevo que passa a ser adotado historicamente no Brasil e é aquele que nós vamos estudar ao longo das aulas. Esse geógrafo chamado de Jurandir Ross. O Jurandir Ross, ele cria um novo critério de classificação. O critério de classificação dele, fundamentado nos outros, ou seja, ele adota também a altimetria. Não significa, pessoal, que a altimetria tem que ser a mesma, tá? 200 metros. Cada um adota uma altimetria diferente como forma de classificação. Porém, ela continua sendo um elemento classificatório. Segundo, os processos de modelagem, ou seja, ele incorpora a classificação do Haroldo de Azevedo e do Absaber, só que ele introduz um terceiro critério, que é a estrutura geológica ou o aspecto litológico do relevo, ou seja, qual é a rocha predominante daquela unidade de relevo para a gente conseguir fazer a classificação dessa forma de relevo, beleza? Qual é, então, a litologia, a rocha predominante naquela classificação de relevo, tranquilo? Dentro desse critério, para o Jurandir Ross chegar nessa análise, dessa divisão do território brasileiro, ele se utiliza de um elemento que os demais geógrafos eles não conseguiram, que é um elemento chamado de Projeto Radan Brasil. O Projeto Radan Brasil foi um projeto de mapeamento por meio de radares de todo o território brasileiro, e nesse Projeto Radan Brasil, ele conseguiu, Jurandir Ross, utilizando-se do Projeto Radan Brasil, que não é dele, é um projeto do governo federal, estamos falando aqui das décadas de 70 e 80 especialmente, esse mapeamento do território brasileiro facilitou uma análise muito mais detalhada de todos os elementos da superfície brasileira. Com isso, ele consegue classificar o relevo brasileiro de uma forma muito mais bem definida. E pensando então nessa classificação, ao incorporar a estrutura geológica, o Jurandir Ross ele introduz uma forma de relevo que até então não era estudada no território brasileiro. Ele pensa no território brasileiro como os planaltos, ele pensa no território brasileiro como as planícies, assim como os demais estudiosos e geógrafos fizeram, só que ele introduz uma outra unidade de relevo, que são as chamadas depressões. As depressões, como unidades de relevo, elas só existem no território brasileiro a partir do final dos anos 80, com a classificação do Jurandir Ross. Segundo o Jurandir Ross, os planaltos e as depressões representam unidades de relevo que predominam a erosão. E as planícies, unidades de relevo que predominam a deposição. Olha que interessante que ele vai falar. Os planaltos e as depressões são as formas de relevo que predominam no território brasileiro. Para vocês terem uma ideia, segundo a classificação do Jurandir Ross, os planaltos e as depressões representam 11 unidades de relevo cada um. Então, a gente tem aqui 22 unidades de relevo, 11 planaltos e 11 depressões. Enquanto as planícies, segundo Jurandir Ross, elas são muito mais restritas geograficamente, se limitando a 6 planícies apenas. Então, a gente chega à conclusão que, segundo o Jurandir Ross, o Brasil tinha, ou tem, na verdade, que é a classificação utilizada hoje, 28 unidades de relevo.
22, sendo 11 planaltos e 11 depressões, e 6 planícies, num total de 28 unidades de relevo. Numa classificação extremamente detalhada. Repara que aqui nós tínhamos 11 unidades de relevo ao todo, pensando no Absaber, 8 mais 3, e aqui no Haroldo de Azevedo nós só tínhamos 7 unidades de relevo, ou seja, 7, 11 para chegar no Jurandir Ross em 28 unidades de relevo. E é exatamente as unidades de relevo classificadas segundo o Jurandir Ross, com esse nível de detalhamento que ele chega, com 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies, que nós vamos estudar nas aulas seguintes. Beleza, pessoal? Grande abraço.